Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos alunos de filosofia do segundo ano da Escola Técnica. Eu sou o professor Amaury e vou ministrar para vocês durante este ano letivo a disciplina de filosofia. Seria bom que, ao iniciar essa aula, esse vídeo, todos vocês que vão acessar essa aula estivessem de posse, do seu livro didático, aberto no capítulo 2, na página 21. E à medida que eu for explicando o assunto de filosofia, aí vocês vão anotando o título, os tópicos, os subtópicos e aquelas informações importantes que nós vamos ministrando ao longo da aula, ok? De acordo com o nosso conteúdo e o nosso conteúdo didático, a nossa programação dos conteúdos didáticos da nossa escola, o primeiro assunto do primeiro bimestre que nós vamos tratar com vocês é sobre a origem da filosofia. E no capítulo 2, página 21, tem esse título: As origens da filosofia. Então, no caderninho de vocês já anotem aí esse título: As origens da filosofia, página 21, a partir da página 21. O que vamos tratar nessa aula? Nós vamos tratar de como a filosofia surgiu na Grécia Antiga. Que fatores ocorreram na Grécia? Que mudanças sociais, econômicas e políticas surgiram na Grécia que proporcionou o surgimento do pensamento racional, que é o pensamento filosófico, ok? Então, o primeiro tópico do nosso livro, já na página 22, tem o subtítulo A Consciência Mítica. Então, vocês já anotaram o título, agora anotem número 1, pontinho, A Consciência Mítica. É o primeiro tópico do capítulo 2. E o que esse texto, o que esse subtítulo quer dizer? O que esse tópico quer dizer? A consciência mítica. Quando nós estudamos o texto, nós vamos ver que na antiguidade, mas nós estamos aqui especificando a Grécia Antiga, o povo grego, as pessoas interpretavam o mundo, desenvolveram uma forma de interpretar e de compreender o mundo chamada de mito. Então, o pensamento racional, que é o pensamento filosófico, ele vai surgir no período posterior aos mitos. Então, nesse período, no período antes da filosofia, a consciência do povo grego, ou seja, a consciência, a forma de pensar, de interpretar o mundo, de compreender a origem do mundo, do universo, de compreender as relações sociais, elas eram compreendidas e explicadas a partir dessas histórias que nós chamamos de mito. Nessa ocasião, os gregos e nenhum dos povos da antiguidade, os gregos não dispunham das teorias explicativas que nós temos hoje. Nós temos hoje teorias em todos os campos do saber, Teorias econômicas, teorias políticas, teorias matemáticas, teorias, ou seja, infindas. Então, muitas dessas teorias que explicam hoje o mundo, por exemplo, a teoria do Big Bang, não existia na antiguidade. Então, para explicar os fenômenos naturais, as relações sociais e toda a dinâmica da vida do povo grego, eles elaboraram histórias fantasiosas, histórias onde surgiam seres sobrenaturais, como os deuses,
como os homens que eram filhos de deuses como mortais, os que eram chamados de heróis. Então toda essa narrativa fantasiosa, fantástica, que tinha como objetivo explicar o mundo, porque eles não tinham teorias e nem tinham instrumentos técnicos para produzir conhecimento. Então é a partir dessas teorias, ou melhor, dessas narrativas mitológicas, que os gregos irão explicar o mundo à sua volta. Isso antes da filosofia. Então, essa forma de explicar o mundo através da mitologia estava enraizada na mentalidade do povo grego. Então, esse enraizamento do mito na mente dos antigos gregos é o que nós chamamos de consciência mítica. Então, por exemplo, nos dias atuais, a maioria das pessoas possui uma consciência cientificista, ou seja, procura explicar o mundo a partir dos princípios da moderna ciência. Mas na antiguidade esses princípios científicos que existem hoje não existiam, então a sua consciência era mítica, tudo era explicado a partir dos mitos, né? Se havia um relâmpago, uma erupção vulcânica, um maremoto ou tsunami, até uma guerra, uma epidemia. Então tudo era explicado a partir dessas histórias mitológicas, dessas narrativas míticas. Então é a isso que nós chamamos de consciência mítica. Consciência é uma forma de pensar, é uma forma de interpretar o mundo, é uma forma de compreender o mundo. Então nesse período, antes do surgimento da filosofia, o povo grego possuía uma consciência mítica. Então esse é o primeiro tópico do capítulo 2 sobre as origens da filosofia. Vamos agora para o tópico de número 2, do capítulo 2. O tópico de número 2 tem o subtítulo A Mitologia Grega. Então, como a filosofia surgirá num ambiente grego e ela vai surgir em oposição aos mitos, às narrativas mitológicas, então é interessante nós conhecermos um pouco da mitologia grega, né? A mitologia grega é o conjunto das diversas narrativas mitológicas que os gregos elaboraram ao longo de sua história, né? Existiram dois grandes, pelo menos são famosos na literatura, dois poetas ou dois escritores gregos antigos que elaboraram grandes obras onde estão inseridas, registradas, os muitos mitos gregos que nós conhecemos hoje. O primeiro desses grandes autores da antiguidade grega é o poeta Homero. Homero, ele é atribuída a ele, né, a elaboração de dois livros, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a história do fim da Guerra de Troia, né? E a Odisseia conta a história de um dos heróis que lutaram na Guerra de Troia e que ele vai retornar para casa, um cara chamado Ulisses, ou Odisseu, por isso o nome do livro é Odisseia. E esses livros são importantes para conhecermos a mitologia grega, porque Homero vai aí narrar várias histórias fantásticas, fabulosas, envolvendo a ação dos deuses na vida de alguns homens, na vida de algumas pessoas, né? E isso é importante para nós compreendermos algumas características da mitologia grega. Então, a mitologia grega nos apresenta seres sobrenaturais, que são os deuses, onde eles é quem comandam o destino dos homens. Eles comandam o destino da humanidade, né? Nos mitos, nas narrativas mitológicas, nas histórias de Homero, os seres humanos não possuem vontade própria. A vontade deles é submissa aos destinos traçados
pelos deuses. Então Homero vai falar sobre vários deuses, vários heróis, é importante, né, para nós conhecermos a mitologia grega. Um outro autor, que também é antigo, na Grécia Antiga, né, foi da Antiga Grécia, era um poeta chamado Hesíodo. Hesíodo escreveu uma obra chamada de Teogonia. A palavra Teogonia é a junção de duas palavras gregas. Teo quer dizer Deus ou deuses, e gonia quer dizer origem. Teogonia quer dizer a origem dos deuses. Então, nessa sua obra Teogonia, o poeta Hesíodo vai descrever em narrativa mitológica a origem dos deuses e também como esses deuses criaram o mundo à luz da mitologia grega antiga, né? Na página 23 do nosso livro didático, no finzinho, né, da página 23, há um parágrafo que diz assim, sobre Hesíodo e sua obra. Em Teogonia, Hesíodo relata que no princípio surge o caos, que dá origem às divindades primordiais. Quais são elas? A primeira divindade é Gaia ou Geia, que é a terra, e Eros, é outra divindade, outro deus. Gaia gerou Urano e, unida a ele, deu origem aos gigantes, ciclopes e titãs. Então, nessa obra de Hesíodo, Teogonia, ele mostra a origem dos deuses e como esses deuses vão criar os outros deuses, os seres humanos, e vai viver interferindo na vida das pessoas, na vida da terra dos seres humanos, né? Então, a mitologia grega, além de outros autores que existiram e há obras deles, mas Homero e Hesíodo são os principais, né? São a base das narrativas mitológicas da Antiga Grécia. Então esse é o segundo tópico, a mitologia grega. E interessante é que esses mitos, tanto de Homero como Hesíodo, eles, num primeiro momento, eles não eram escritos, eles eram orais. E os poetas declamavam essas histórias, essas narrativas em mercados, em praças públicas, e as pessoas guardavam isso na memória e já passavam para outras pessoas. E assim as narrativas mitológicas vão passando de pai para filho, de uma geração para outra geração. E também há um aspecto importante, é que as narrativas mitológicas, devido a esse processo de oralidade, elas também assumiam versões diferentes. Então existem, por exemplo, mitos sobre Eros, que existem várias versões sobre um mesmo fato, ou sobre uma mesma narrativa, né? Então isso é importante, a mitologia grega. O terceiro tópico que nós vamos abordar, que o livro, né, aborda, é o mito hoje. Será que ainda hoje existem mitos? Ou os mitos morreram, os mitos acabaram quando surgiu a filosofia por volta do 6º século a.C.? Os mitos ainda existem ou os mitos acabaram depois do surgimento da ciência moderna, com seu alto rigor de pesquisa, com seus métodos inflexíveis para estudar os fenômenos da natureza? Será que ainda hoje os mitos existem, né? Quando nós fazemos um estudo antropológico da atualidade, nós vamos ver que em várias regiões do mundo e até nos grandes centros urbanos ainda existem, ainda sobrevivem na mentalidade de várias pessoas essas narrativas mitológicas. Ainda existe a crença em seres sobrenaturais, ainda existem histórias fantasiosas, e também no aspecto psicológico ainda sobrevivem vários mitos, várias crenças fantasiosas que muita gente alimenta nos dias de hoje, né?
No, no, no tópico 3, que fala sobre o mito hoje, começa dizendo assim: perguntamos então, e nos dias atuais, o desenvolvimento do pensamento reflexivo teria decretado a morte da consciência mítica? Então o autor vai fazer uma análise sobre essa pergunta. Ele vai dizer assim: vimos que o mito fez parte da vida humana desde seus primórdios, mas ainda persiste no nosso cotidiano como uma experiência possível do existir, expressa por meio de crenças, temores e desejos que nos mobilizam. Então, o autor mostra que ainda os mitos existem hoje, só que com uma nova roupagem, com uma nova configuração. Hoje, porém, os mitos não predominam nem emergem com a mesma força com que se impuseram nas sociedades antigas ou tradicionais, porque o exercício da crítica racional nos permite legitimá-los ou rejeitá-los quando nos desumanizam. Então, ainda hoje existem essas histórias fantasiosas. Só um exemplo. Para nós que vivemos e trabalhamos no ambiente escolar, alunos, professores e outros profissionais da educação, existe ainda na mentalidade de principalmente adolescentes e também adultos aquela historinha da loira do banheiro, né? Onde aquilo assusta algumas pessoas que nunca vão sozinhas para o banheiro. Então ainda sobrevivem ainda essas histórias fantasiosas, essas narrativas no imaginário popular, né? Como também, né, aquele sonho fantasioso de um dia alguém ser rico, acertar numa loteria. Então tudo isso faz parte dos mitos de hoje. A filosofia e outros modos de compreensão, como o senso comum, a arte, a ciência, a religião, não podem negar que o mito continua na raiz da nossa capacidade de compreender o que nos rodeia. Então ainda existe. Ainda, de vez em quando, as pessoas ainda apelam para explicar um fato, para explicar algo, usando os mitos, usando a narrativa fantasiosa, né? Por exemplo, a sobrevivência dos mitos, ela existe, por exemplo, em histórias, em quadrinhos. Quantas pessoas não amam histórias em quadrinhos? E aquelas histórias narram, muitas histórias daquelas podem ser reais, mas a maioria delas são histórias inventadas, são elaboradas pela mente humana e às vezes sem nenhuma conexão com a realidade. Seres, heróis fantásticos, como os heróis dos antigos mitos gregos, né, como Odisseu, como Hércules e tantos outros, ainda existem nos quadrinhos, mas não só nos quadrinhos, mas nos filmes, nas séries, nas novelas, nos contos de fada, né? Onde nessas histórias de novela, de quadrinhos, de filmes, sempre mostra um herói bonzinho que vai lutar contra um bandido, contra um ser, às vezes horripilante, feio, que produz o mal, que faz o mal. Então isso nada mais é do que resquício ainda daquela consciência mítica da antiguidade, né? Mas também os mitos ainda sobrevivem hoje. Outro registro em que o mito está vivo encontra-se em personalidades como os artistas, políticos, esportistas, que os meios de comunicação se incumbem de transformar em imagens exemplares, né? Então, muitas vezes, os heróis que nós criamos hoje em nossos mitos modernos não são mais aqueles mitos guerreiros que lutaram contra a Troia, né? Mas são os jogadores de futebol que as pessoas acreditam que vai decidir um campeonato, ele se torna um herói, um ser sobrenatural, né? Ou um cantor, ou qualquer artista, um atleta das Olimpíadas, onde se atribui a esses seres humanos simples como qualquer um de nós, qualidades heróicas, qualidades
divinas, sobrenaturais. Então, os mitos ainda sobrevivem hoje na nossa consciência. E muitas vezes esses mitos nós elaboramos para vencermos alguns medos interiores que nós temos, para vencermos alguns problemas psicológicos que nós temos, né? Então, esse é o terceiro tópico, o mito hoje. E para encerrarmos, né, nossa aula hoje sobre a origem da filosofia, o quarto tópico tem o subtítulo, né? Anotem aí, o quarto tópico. A filosofia nasceu no Ocidente. Quando se diz isso, em nenhum momento se quer menosprezar o conhecimento e o pensamento dos orientais, dos chineses, dos hindus, que viveram séculos antes do mundo ocidental, né? Mas há uma diferença entre o pensamento dos filosófico que surge no Ocidente, que surge na Grécia, e o pensamento dos antigos sábios do Oriente. Existe uma diferença. No nosso livrinho, na página 25, onde tem o tópico A Filosofia Nasceu no Ocidente, no parágrafo 3, diz assim: em contraposição, ou melhor, no 2, a diferença, né, entre o pensamento filosófico nascente na Grécia Antiga e o pensamento desses sábios do Oriente, a diferença é essa. Está no fato de que os sábios orientais não se aprofundaram em questões abstratas. Eles se concentraram na formulação de doutrinas que estimulavam a boa conduta para facilitar o convívio harmônico, né? Então, existiram muitos sábios chineses e hindus que criaram normas de conduta, mas eles não se aprofundaram em temas abstratos, em temas de natureza pura e simplesmente intelectual. Então, continua aqui. Em outras palavras, tratava-se de uma sabedoria vinculada a aspectos práticos do comportamento humano e não propriamente teóricos argumentativos. Além disso, muitas vezes, esse saber não se desprendia do componente mítico-religioso. Também o pensamento dos sábios, né, da antiguidade do Oriente ainda estava presa a questões religiosas e a questões míticas, né? Agora, já o pensamento filosófico, agora é o parágrafo 3, em contraposição a essa forma de pensar dos sábios orientais, os primeiros filósofos gregos, mesmo quando sofriam influências religiosas, problematizavam a realidade. E o que significa problematizar a realidade? É aí onde surge o pensamento racional, o pensamento filosófico, o pensamento crítico. Então, o que significa problematizar a realidade? Buscavam explicitar o princípio constituinte das coisas. Ou seja, o pensamento filosófico surge com a proposta de buscar explicar de que as coisas que existem no universo, no cosmos, são feitas, né? Questionavam, por exemplo, qual é o ser de todas as coisas. Quando as coisas mudam, existe algo que permanece idêntico? O que é o movimento? Que tipos de mudança existem? As respostas dadas a essas questões sustentavam-se na razão, ou seja, no logos. O logos é a razão humana. É a capacidade de compreender racionalmente, logicamente, o conhecimento a partir de realidades concretas, ok? Então nós vamos ver aqui, agora, dentro do tópico 4, a filosofia nasceu no Ocidente, alguns elementos que levaram a filosofia a surgir na Grécia. Então anotem aí, o primeiro elemento que fez a filosofia surgir na Grécia Antiga, que é o Ocidente. Primeira questão, a redescoberta da escrita. Então, redescobrir a escrita, voltar a praticar a escrita, foi um fato importante para o surgimento da filosofia. E a gente pergunta, por quê? Porque a escrita são símbolos
aos quais se atribui significados. E você atribuir significado a um símbolo exige reflexão, exige ponderação, exige argumentação. E tudo isso junto contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico racional. Então, a redescoberta da escrita. O outro elemento que vai contribuir para o surgimento da filosofia no Ocidente, o número 2, é a moeda. Então, antes da existência da moeda, o comércio na Grécia Antiga, como em vários lugares do mundo, era apenas troca de produtos por outros produtos. Mas quando os gregos eles inventam a moeda, a invenção da moeda também é um elemento que irá desenvolver a racionalidade do grego, a racionalidade, o pensamento do grego. Por quê? Porque um simples objeto de metal precioso, de ouro, de prata, a ele é atribuído um valor. Então, com a certa quantidade daquela moeda, você pode adquirir X produto ou produtos. Então, essa atribuição de valor a essa moeda de prata ou de ouro, isso também é um exercício intelectual. E isso contribui para o desenvolvimento da filosofia aqui no Ocidente, né, em específico na Grécia Antiga. Um outro fator, o fator 3, que vai fazer a filosofia nascer no Ocidente, é a lei escrita. Então, quando os gregos, principalmente durante a reforma legislativa de Drácon, Solon e Clístenes, isso na história da Grécia, quando estudamos a história da Grécia vamos ver isso, esses camaradas criaram agora uma lei para que as leis fossem escritas, porque até então as leis ficavam apenas na boca e na mente dos juízes, não tinha nada escrito. Com a lei agora escrita, há a necessidade de interpretar esses escritos, de dar significado a esses escritos e também de propor mudanças a essas leis. Então tudo isso gera discussão, isso gera debate e isso foi importante para o surgimento da filosofia. O quarto ponto, o quarto elemento que vai fazer, né, surgir a filosofia no Ocidente, anotem aí, é o cidadão da polis. Polis quer dizer cidade em grego. Então, os cidadãos da polis, das cidades, eles eram participativos no andamento, na administração das cidades gregas, principalmente na cidade de Atenas. Então, a participação desse cidadão na condução dos destinos da sua cidade fazia-se por meio de debates. E o debate significa argumentação, compreensão, argumentação clara, objetiva e lógica. E isso é imprescindível para o surgimento da filosofia. E o quinto e último ponto que irá contribuir para o surgimento da filosofia no Ocidente, anotem aí, é a consolidação da democracia. A democracia é um sistema de participação política que vai surgir na cidade de Atenas. Então, numa democracia, apesar de que nem todo mundo participava da democracia, do sistema, né, de participação política, era uma minoria que participava, mas quem participava tinha o direito de fala nos debates, tinha o direito de expressar sua opinião, tinha o direito de apresentar propostas. E para você expressar opinião e apresentar propostas numa democracia, você precisa de conhecimento, você precisa de reflexão, você precisa de argumentação lógica, coerente e harmônica. Então, todos esses fatos contribuíram para que a filosofia surgisse no Ocidente, na Grécia Antiga. Então, essa é a nossa primeira aula sobre a origem da filosofia. A partir da próxima aula, nós vamos trabalhar a história dos primeiros filósofos, que são os filósofos chamados de pré-socráticos, ou seja, os filósofos que existiram depois, antes de Sócrates. Ok, minha gente? Então a nossa aula hoje é essa. Façam essas anotações, né, que eu fui sugerindo ao longo da exposição, e depois eu vou passar para vocês
uma atividade sobre essa nossa primeira aula, ok? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.